E aí, tudo bem? Prof. Rodrigo, Prof. Digão de História do auladê.com.br, uma aula importantíssima aqui de geral. Gente, vem comigo aqui no imperialismo neocolonialismo, esse processo histórico da virada do século XIX para o XX, que tão importante é aí para os nossos estudos, certo? Então me acompanha aqui. Contexto histórico, o que acontecia? Bom, já falamos do século, da virada do XIX para o XX, onde nós temos principalmente a segunda revolução industrial. Isso, inovações técnicas, aprimoramento científico, várias nações industrializadas, Estados Unidos, Japão, as velhas nações europeias como a Inglaterra, a França, a jovem Alemanha, Itália, Rússia, Bélgica, muito país superindustrializado e cada vez mais sedentos por matéria-prima, mercado consumidor, mão de obra barata. Adivinha onde é que eles foram buscar isso? Isso, na África, na Ásia, na América Latina. Isso vai ser importantíssimo para o imperialismo e o neocolonialismo, a gente vai falar sobre isso. O liberalismo econômico, queridos, claro, é o nosso capitalismo industrial. Aqui do Adam Smith, o liberalismo econômico que tanto precisava do lucro e a busca do lucro para as indústrias, isso faz parte desse contexto histórico, onde os grandes impérios econômicos, as grandes indústrias necessitavam aprimorar o seu lucro, intensificar a mais-valia sobre o trabalhador, e eles foram buscar esse lucro não somente nos seus territórios na Europa, Estados Unidos, mas em outros lugares do globo, as chamadas regiões periféricas, dentro daquele preconceito das nações industrializadas, a ideia do eurocentrismo, por exemplo, certo? E o crescimento demográfico. Com o advento da tecnologia, a melhor alimentação, a melhor tecnologia na medicina, agora remédios mais eficazes, agora enlatados, a geladeira que não deixa o alimento estragar, que fantástico isso. Bom, o aumento da população, a melhoria da qualidade de vida dessas nações industrializadas. Já estava muito cheio de pessoas, o acúmulo demográfico em alguns países era necessário despachar esses caras para alguma região. Fizeram o útil ao agradável. Tiram a meia dúzia de inglês, de francês, de belga dos seus países e coloca para colonizar algum território da África ou da Ásia. Certo? Então esse é o contexto histórico. Muito bem, vem comigo aqui. O imperialismo, gente, é um período onde ocorreram dominações. É a dominação política, econômica, social, cultural de países industrializados sobre regiões não industrializadas. É isso, é a dominação de vários aspectos dos países industrializados com as regiões do globo não industrializados. Vírgula, exploração, parasitar. Gente, os tipos de imperialismo aí que nós temos que saber. O de influência é o mais fácil de entender, os Estados Unidos. Doutrina Monroe, América para os americanos. Os Estados Unidos não colonizaram a América Latina, mas tinham como proposta ajuda econômica, ajuda militar, não deixar a América Latina ser novamente colonizada por europeus, enfim. Mas os latino-americanos deveriam priorizar o comércio com os Estados Unidos. América para os americanos, está aqui a charge, a crítica. América não é dos americanos? Claro que é, mas vocês são sul-americanos. Na verdade, a charge diz que essa América para os americanos era uma forma de exploração dos Estados Unidos sobre os países latino-americanos que não eram industrializados. A troca desigual da economia. Vendedores de matéria-prima, compradores de industrializados. Muito bem. O outro tipo de imperialismo é o protetorado, onde o território ele não pertence, ele não é uma colônia do protetor, do país que está promovendo esse tipo de imperialismo, porém esse país faz interferências políticas, econômicas e militares nesse território. No Egito foi protetorado. Muito bem, certo? E o colonial aí que é o mais famoso, é o mais típico, onde o território ele é sim pertencente a uma metrópole. O Quênia foi da Inglaterra, o Congo foi da Bélgica, certo? Então aqui o colonial, onde esse território é uma empresa colonial, deve dar lucro para a sua metrópole.
Certo, gente? Então fica ligado aqui nos 3 grandes tipos de imperialismo. E o Brasil sofreu o colonial, mas lá no imperialismo do mercantilismo, agora que é outro contexto histórico, e aqui no século XIX para o XX o Brasil sofria com a influência dos Estados Unidos e da Inglaterra. Vem comigo aqui, ó o Big Stick, gente. Outro exemplo da influência dos Estados Unidos sobre, no caso aqui, a América Central, o Caribe, o Grande Porrete, aqueles países que não priorizassem o comércio com os Estados Unidos, aqueles países que não tivessem alinhados politicamente com os Estados Unidos, os norte-americanos iriam fazer uma interferência militar. Por isso, a política do Grande Porrete. Fica ligado aí no Big Stick, uma forma de imperialismo dos Estados Unidos, junto com a doutrina Monroe, América para os americanos. Muito bem. E o imperialismo no Brasil, pimpolhos? Segundo Reinado e na República Velha, onde os principais imperialistas eram os Estados Unidos e a Inglaterra. Compravam café do Brasil, compravam borracha do Brasil, matéria-primas do Brasil. E o Brasil comprava o que desses caras? Industrializados, bens de serviço. Ou seja, quem enriquecia mais? Isso, Inglaterra e Estados Unidos, compravam matéria-prima, vendiam industrializados. E o Brasil como nação mais pobre, a troca desigual da economia. Quem enriquecia no Brasil eram os latifundiários, era a nossa elite agrária, porque o restante da população à mercê da nossa economia atrasada e pouco industrializada. Certo? Então, fique esperto aqui que o Brasil sofreu com o imperialismo, principalmente dessas 2 nações aqui, que eram os nossos grandes compradores de café e das demais matérias-primas. Legal, prof. E o neocolonialismo, muito importante. Justificativa principal das nações industrializadas, principalmente dos europeus. Civilizar, levar o progresso, levar a modernidade para as demais regiões do globo. Bom, por trás desse discurso, por trás da justificativa, sempre há uma prática mais perversa, a gente vai ver isso. Olha que coisa horrorosa, coisa bagaceira, mas eu tenho que mostrar. Uma propaganda francesa do século XIX, onde a menina mostra o sabão, o sabonete para um africano, e que se o africano usar o produto europeu, essa criança africana vai ser igual à europeia. Eurocentrismo, preconceito cultural, racismo, o europeu se intitulando superior aos demais e justificando a prática do colonialismo da exploração deste sobre esse aqui. Certo? Vamos pensar nisso. Muito bem. Gente, para analisar as aventuras de Tintin na África, que fala um pouco, tem tudo a ver aqui com o neocolonialismo e a exploração da África, eu chamo meu grande amigo Ibirá. Vem pra cá, Ibirá! Oh, que maravilha! E aí, pessoal? Surpresa para vocês. É um prazer participar dessa aula. Eu estava aqui ouvindo, a gente aprende, né, a cada instante com esse cara, um alemão, né, 2 metros de altura, olhos azuis ou verdes. É o teu gosto. Então verdes para combinar com uma camisa verde do aula D. Eu vou vir para esse cantinho aqui. Cara, é um prazerzaço participar dessa aula, né, de colonialismo e neocolonialismo, porque a gente vê onde as matérias se ligam, né, a famosa interdisciplinaridade. Tu vê aqui uma tirinha, uma charge, um HQ, que tanto os processos seletivos de vestibulares quanto o Enem cobram muito, né, as aventuras de Tintin, que para nós, que na verdade é Tantan, né, na África. Então, nesse primeiro momento, a gente vê no carro aqui um carrinho, né, fazendo tipo andando pela savana, né, olhando os animais, aquela coisa, uma prática até hoje, né, seguida. E para a África tem gente que compra armas para matar os bichos, etc e tal. Mas o Digão me convidou para ler as tirinhas ao lado aqui, ó, mostrar para vocês o quanto as metáforas e principalmente as ironias, né, aparecem em textos dessa natureza. Como ele falou, né, o eurocentrismo, eu gosto também de falar de brancocentrismo, né, a influência do branco nas nações mais pobres, em especial aqui na África. Ou seja, o africano tinha que seguir o branco, respeitar o branco, ser igual ao branco. Olha aqui, ó, dá licença, vou ler para vocês. A tirinha aqui em cima diz assim, se todos os brancos fossem como Tintin, né, ou Tantan, eu vou ler Tintin aqui para nós brasileiros, né? Tintin, ou seja, tem que ser igual a ele, né? Aí embaixo tem um outro que diz assim, ó, encontrei a máquina do Tintin. E aí o rapaz responde dizendo assim, se ele não voltar, pode ficar com ela de recordação. Ou seja, é um presente, algo que foi criado pelo homem branco
né, que o homem negro, o africano, não tem condições, não chega a ele. Aí aqui embaixo diz assim, ó, se você não estudar bastante, jamais será como o Tintim. Aqui é uma metáfora, né? Jamais será como um homem branco, né? Tu tem que estudar. Aí fecha aqui, ó, aposto que nunca mais encontrarei uma pessoa como o Tintim. Ou seja, a influência do homem branco, né, para o homem negro, o homem africano. E um detalhezinho que eu estava conversando até com o prof. Digão, aqui ó, tem uma estátua do Tintim e uma estátua do cachorrinho do Tintim. E olha a posição que está o menininho aqui, de 4, aquela coisa meio de adoração, né? Então, notem a influência do homem branco na cultura africana, né? E isso ocorreu durante todo o colonialismo, o neocolonialismo, e se eu não falar uma bobagem, me corrige, até hoje, né, Digão? Mas, obrigado pela participação, é sempre um prazer participar de uma aula tão maravilhosa quanto essa. Tchau, pessoal, bom restante de aula. Pimpolhos, não esqueçam, o Tintim o Tantan aqui era um personagem belga, e nessa época a Bélgica colonizava o Congo, lá no centro africano, explorava o Congo, certo? É a ideia do eurocentrismo europeu superior ao africano para justificar uma prática de explorar essas populações aqui, que não eram inferiores. O inferior era no discurso, eram simplesmente diferentes culturalmente, certo? Muito bem, obrigado ao Prof. Bira. A prática principal, portanto, é buscar na África, na Ásia, nas neocolônias, matéria-prima, mão de obra barata, mais-valia, mercado consumidor. Essa aqui é a prática do capitalismo. Buscar lucro. Para lucrar é necessário isso, explorar. Foi isso que fizeram no neocolonialismo. Como, gente? As religiões, antes da prática de ocupação oficial desses territórios, antes da Conferência de Berlim, em 1884, expedições religiosas, principalmente luteranos, anglicanos e católicos, foram catequizar, foram levar o Evangelho, levar Jesus a essas populações africanas. Mas vieram da África com informações precisas, rios navegáveis, matérias-primas encontradas, populações mais rudes ao contato com o europeu, populações que diplomaticamente seriam acessíveis ao contato com o europeu a serem explorados. Então a religião a serviço também da economia industrial capitalista dos europeus. Os cientistas, que no século XVIII para o XIX tanto fizeram promover expedições ao continente africano, e de lá também traziam essas grandes informações que iam aguçando a vontade dos capitalistas, da burguesia industrial em ocupar esse território e explorar as matérias-primas que lá existiam. A diplomacia, onde as lideranças europeias entraram em contato diplomático com lideranças africanas, com reis, com imperadores. Esquece que a África é tribal, a África era repleta de reinos e impérios, e a diplomacia também faz parte disso. E infelizmente a corrupção, onde lideranças africanas se corromperam a lideranças europeias, entregando os seus súditos, entregando os seus comuns para a exploração dos europeus. Foram corrompidos, ganharam vantagens entregando suas nações para serem protetoradas ou colônias dos europeus. E guerras, onde várias guerras ocorreram aqui para que territórios fossem conquistados, territórios que não concordaram com a ocupação europeia foram tirados à força, onde a segunda revolução industrial deu para os europeus armamentos fantásticos que os africanos não tinham, como por exemplo o fuzil, a metralhadora, a bala dum-dum. Muito bem, práticas aqui. Olha como era o mapa africano antes do neocolonialismo, antes do século XIX. Olha como ficou. Os europeus pensaram no mapa, na cultura africana? Não. Fizeram um mapa ao seu gosto econômico. E esse mapa aqui, no critério europeu, foi criado na Conferência de Berlim, 1884 a 1885, onde na Conferência de Berlim, os europeus legitimaram a conquista e a exploração do continente africano. E isso tem reflexos até hoje, onde várias regiões da África miseráveis e também em conflitos étnicos, em conflitos regionais, repercussão aqui do neocolonialismo e desse mapa bagaceiro e econômico que os europeus criaram. Gente, os resultados disso: impérios econômicos e multinacionais, onde o lucro pouco ficava
nas regiões colonizadas, nas regiões ocupadas, o lucro ia para as metrópoles. Isso acontece até hoje, nós sabemos. A troca desigual da economia, a exploração colonial que nós já falamos, a troca desigual onde o hemisfério norte, o hemisfério industrializado cada vez mais rico, explorando o hemisfério sul cada vez mais dependente, explorado, consumidor, certo? E a Primeira Guerra Mundial, que logo mais a gente vai ver, onde a concorrência econômica, a concorrência colonial das nações industrializadas foi traduzida em guerra, em conflito. Olha a ironia, hein? A tecnologia, a conquista da África e da Ásia, que deveria levar ao progresso, à modernidade, transformada em milhões de mortes. Certo? Então fica ligado aqui, onde a exploração da África, da Ásia, da América Latina gerava lucros para as grandes nações industrializadas. Muito bem, pimpolhos. Muito obrigado a vocês aí. Curte, compartilha o aulad.com.br. Eu sou o Birada, damos um tchau para vocês. Sucesso. Tchau, tchau. Até mais.